pessoa controladora, ou você conhece alguém que seja uma pessoa controladora, então confira o vídeo a seguir. Olá pessoal, meu nome é Natana, eu sou psicóloga e eu quero conversar com vocês hoje sobre uma característica muito comum. Se você não tem ela, com certeza você vai identificar alguém que tenha e que acaba atrapalhando muito a vida da pessoa e das relações dela, consequentemente, que é a questão do controle. Hoje em dia, muitas pessoas têm uma característica dominante que é o controle. Então elas querem controlar as coisas, elas querem prever tudo, organizar tudo para que as coisas saiam exatamente como elas gostariam, e isso gera, consequentemente, todo um sofrimento, porque o que acontece? A realidade ela sempre mostra pra gente que a gente não tem o controle sobre as coisas, que a maior parte das coisas são totalmente imprevisíveis na nossa vida. Então, à medida que a gente fica tentando controlar, isso só gera na gente um baita sofrimento e uma frustração gigantesca, porque a gente vai se dando conta cada vez mais de que a gente não vai conseguir controlar as coisas. Então, primeiro, eu acho importante dizer por que as pessoas se tornam controladoras, por que elas justamente exercem isso pensando que isso não é uma característica legal. Eu posso falar um pouco mais com propriedade sobre o controle, porque eu já me identifiquei em muitos momentos da minha vida sendo uma pessoa mais controladora. Mas quando eu fui me dando conta do que estava por trás disso e olhando os padrões das pessoas que eu conheço que têm essa mesma característica, geralmente a gente desenvolve o controle na nossa vida como uma necessidade de segurança, de proteção. Então a gente acha que se a gente controlar as coisas a gente vai conseguir se sentir seguro, protegido, porque o controle ele causa essa impressão. Então, na verdade, o controle ele vem muito por características de insegurança, de desamparo, de uma pessoa que não se sente segura, protegida diante de algumas coisas e que então ela vai usando esse controle para tentar lidar com isso, compensar esses outros sentimentos, essas outras crenças que ela tem, certo? Então, o que acontece? Ela vai automaticamente cada vez mais tentando controlar situações, controlar rotina, controlar tarefas, controlar tudo para, a partir disso, ter esse senso maior de segurança. Mas o que acontece não é justamente esse efeito de que agora eu vou me sentir segura por conta disso, e sim uma baita frustração, porque ela vai percebendo que, na verdade, as coisas não estão se alterando da forma que ela quer, e daqui a pouco ela começa a ter problemas nas relações dela, daqui a pouco ela começa a ficar frustrada com o trabalho dela, com o dia dela, por conta de todo esse desânimo que vai gerando o fato de ver que as coisas não saem como previsto. Então assim, gente, primeira coisa, a gente deve cuidar quando a gente se julga e quando a gente julga os outros por essa característica, porque ninguém desenvolve ela intencionalmente. A gente acaba desenvolvendo ela por uma série de fatores, uma série de características que a gente teve anteriormente que fizeram com que a gente desenvolva o controle como uma estratégia, muitas vezes, para enfrentar essas situações. Mas isso não quer dizer que a gente deva permanecer com essas características ou que a gente não deve dar um toque para pessoas que tenham essa característica para que elas revejam a vida delas e, consequentemente, mudem essas características. Porque, de fato, ela não é uma característica benéfica. Mas a compreensão, a questão da empatia, de realmente entender que a pessoa não faz isso propositalmente é o primeiro passo, sem dúvida, tanto quando se refere a gente mesmo, quanto se a gente não tem essa característica, mas conhece alguém que tenha essa característica. E o segundo passo é justamente a gente resolver o problema na raiz, que é uma coisa que eu sempre falo para vocês, que não adianta a gente resolver o problema por cima, o problema de forma superficial. Então não adianta, vamos trabalhar para mudar o controle, vou agora me focar para que eu deixe de ser controlador, ou para falar para outra pessoa para ela deixar de ser controlador. E sim que a gente veja o que causa o controle, se é uma insegurança, se é uma necessidade de amparo, se é uma necessidade de proteção,
para que, à medida que a pessoa se dê conta da raiz, ela consiga cortar o problema pela raiz, ela consiga resolver a insegurança dela, ou o desamparo dela, ou a desproteção dela, para que então, à medida que ela resolva isso, o problema do controle, ele consequentemente desapareça, né? Porque assim, à medida que a gente tira as coisas pela raiz, o problema que estava sendo apenas uma consequência, com certeza ele vai desaparecer. Então assim, gente, esses dois passos são fundamentais. Primeiro é a gente não se julgar ou não julgar os outros, se a gente tem essa característica que não é legal. E o segundo passo, sem dúvida, é a gente conseguir resolver o que está causando o controle, essa necessidade tão forte de controle, certo? Minha dica era essa. Eu espero que ajude vocês, como eu falei, eu me identifico muito com esse tema porque eu já me percebi muitas vezes assim, e eu só consegui ir minimizando esse problema na minha vida à medida que eu fui atuando na raiz do problema, naquilo que realmente estava gerando essa minha necessidade de controle, que fez então, consequentemente, com que eu não tivesse mais essa necessidade. Ok, gente? Era isso, um abraço e até mais!